Peraí, deixa eu ler os meus posts. E hoje estaremos conversando sobre um assunto que mexe com muita gente. A gente vai falar de vínculo, não é mesmo? Mariana Ferrão, eu queria muito que você começasse explicando pra gente, então, na tua percepção, sobre a etimologia lá, a palavra vínculo, do que se trata vínculo? Eu vou botar um post, então, mas na verdade eu não vou explicar nada de etimologia, não? Só uma piração minha. Essa palavra etimologia foi difícil, né? Etimologia seria a raiz da palavra, mas o meu post tem a ver com a palavra, mas não tem a ver com a raiz da palavra. Maravilha. Tem a ver com a minha piração sobre a palavra. Põe aí, Tawane, pra gente ver. Adoro piração. Faz bastante tempo que eu falo que a gente anda vivendo uma crise de conexão e obviamente a gente sabe que a gente está cada vez mais conectado com essas coisinhas aqui e cada vez menos conectadas com o nosso próprio corpo e com as pessoas também, né? A gente vê por aí um monte de gente amiga que deveria estar ali conversando, ou pelo menos atentos uns aos outros e estão ali presos ao celular. Mas ultimamente eu tenho pirado na palavra vínculo. E eu fiquei pensando nessa palavra, porque eu sempre gosto de olhar para as palavras com esse lugar que, para além da palavra, ela tem um desenho, ela tem um significado, ela pode ter algo para nos contar que não seja apenas tão explícito assim. E quando a gente pega o V do vínculo, para mim, aquela pontinha ali de cima é a excitação, a euforia que a gente sente quando a gente encontra alguém que dá aquele match, que a gente sabe que, putz, com a cara. E aí, nessa conexão que começa lá em cima, normalmente numa alta vibração, depois que a gente vai vivendo um pouco, a gente muitas vezes se decepciona, né? Tem coisas nesse caminho que levam a gente ali para baixo, a gente dá uma organizada na vida e volta a ficar feliz de encontrar com aquela pessoa se tudo corre bem. Depois a gente tem o I aí no meio do caminho, que tem uma tendência nessa subida, depois desse movimento quase que inevitável no caminho, mais um pico de euforia, e a gente vem para o N, que já é uma tendência a algo um pouco mais equilibrado, como a vida, né? Esse fluxo de subir, descer, subir de novo. E depois do N a gente tem o C. O C é a primeira letra da palavra vínculo, que tem essa forma um pouco mais arredondada, que eu acho que tem tudo a ver com a própria conexão. Quando a gente se conecta de verdade, a gente está pronto, a gente não fica totalmente fechado, a gente está pronto para receber algo, né? E para mim, para dar algo, doar algo ao mundo. E o U, que naturalmente nessa tendência de mais fluxo, faz a descida, mas já com um pouco mais de suavidade do que o V, né? Ele faz essa descida, ele encontra o fundo do poço, como muitas vezes acontece já num vínculo um pouco mais profundo, encontra essa descida e depois vai subindo gradativamente. O L, para mim, nessa palavra, ele é a conexão que a gente encontra entre aquilo que são os nossos valores que estão na nossa base e que levam a gente para acender a nossa consciência. Eles têm, então, portanto, algo que está me conectando às minhas raízes, mas me deixando ancorado ali. Ou seja, é um lugar quase que de limite também, se a gente pegar. É o momento em que eu sei quem eu sou nesse vínculo, que eu não me perco mais e que, portanto, eu estou enraizada e me localizo nessa relação. E depois o O, ou o O do vínculo, que é, de novo, a questão do circular, mas agora sim, neste vazio de pura potência. E essa forma circular do O, para mim, tem algo que é fundamental numa verdadeira conexão. Não tem começo, não tem fim, não tem aresta, porque aquilo já foi ajustado ao longo do relacionamento. Claro que tem uma roda que continua, às vezes em cima, às vezes embaixo, mas tem esses espaços vazios, essa individualidade, essa contenção, onde eu posso estar também na minha solitude, mas as minhas bordas sabem que eu continuo no meu íntimo me relacionando com aquela pessoa. É uma piração minha, mas eu queria ver se de alguma maneira bateu aí a piração e se vocês têm cultivado os vínculos, em que letra vocês estão na maior parte
das suas conexões? Conta pra mim aqui. Que letra estão as suas conexões? Essa pessoa vira pra mim agora e pergunta, de onde você tirou isso? Não, tava aqui nos bastidores. Mariana, da onde você tirou isso? Onde você leu isso, mulher? Então, eu tive esse insight, a Cíntia até falou assim, a gente estava falando sobre isso. Conexão é algo que toca a minha vida, né? Eu não sei viver sem conexão. E na verdade, acho que toda a minha busca pela comunicação é uma busca para me conectar. Uma vez eu me lembro de estar meditando e me veio uma coisa assim, o que eu faço da vida? Eu me conecto e me comunico para tocar o coração das pessoas. E mais do que isso, eu só consigo tocar o coração das pessoas quando primeiro eu toquei o meu. Eu não toco o coração de ninguém se aquilo não me tocou antes. Então, a minha vida sempre foi isso. Então, essa questão da conexão e vivenciar essa crise de conexão que eu acho que a gente está vivendo hoje, onde as conexões reais, verdadeiras, aquelas em que a gente pode ser a gente, estão cada vez mais escassas. E conexão que a gente pode ser a gente é a conexão onde a gente pode falhar, onde a gente tem lugar para ser acolhido, onde a gente pode acolher o outro, onde a gente pode ser sem medo de ser, onde a gente pode, de verdade, confiar que aquilo não vai acabar depois de uma briga. Mas o que aí não sei porquê, mas eu falei, essa palavra vínculo, mas essa palavra... Aí eu fui meditar com isso na cabeça e me veio a forma da palavra. E eu não escrevi isso que eu gravei, eu fui falando enquanto eu estava gravando, mas eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que para mim é o mais importante no vínculo. E que eu acho que também está presente no diálogo, que também acaba com o O. Que é quando de verdade a gente se conecta, né? E eu acho que o O tem muito isso, nesse vazio de pura potência... O que surge dali é necessariamente novo. Se o vínculo é real e ele ainda não existe, quando eu me vinculo com alguém, necessariamente eu descubro algo novo sobre mim, sobre o outro e sobre a relação. Então eu acho que o vínculo de verdade sempre traz a gente para esse novo. E se a gente quer inovar, a gente precisa se vincular. Essa é a minha piração da semana. Acabou então, pessoal. Até o próximo episódio, é isso? Gente, Mari, achei fantástico. Achei fantástico. Quando você começou a falar do V, né, ali do ápice, né, daquele momento em que você olha e fala, não sei o que você tem que eu gostei, né? Como foi com você, como foi com a Cíntia, que a gente se conhece relativamente há pouco tempo e a gente tem uma conexão forte. Somos parceiras de um projeto agora novo, enfim, então é um exemplo, né? Mas então você bate, olha e não sabe exatamente, mas você gosta, a coisa bateu, né? E aí, ao longo do tempo, assim como tantas relações, a coisa vai caminhando. Então, o que me tocou foi a sensibilidade que você teve de descrever cada letra, trazendo... para mim, o que mais me tocou foi a questão dinâmica do que é um vínculo, né? Justamente porque o vínculo, quando a gente pensa... eu tenho vínculo... Tenho um super vínculo com essa minha amiga, eu tenho um super vínculo com o meu sócio, com o meu marido, com as minhas filhas... Tá, mas o vínculo não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, é uma coisa que vai e volta, é uma coisa viva, é uma coisa que nem sempre é a mesma coisa, é uma coisa que eu tenho que pôr limites, como a letra L, que eu, durante um bom tempo, aí, no meu processo de terapia e tal, acabei tendo que colocar em muitas relações. Então, o que mais me marcou nessa tua leitura foi a vivacidade que você trouxe para a definição do vínculo, né? Adorei isso, que o vínculo é dinâmico por natureza, ele precisa ser, porque senão ele morreu, né? As relações são vivas. E é tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão difícil de expressar, e a Mari tem isso, né? Ela tem essa capacidade de colocar em palavras aquilo que parece tão óbvio, né, Cíntia? E eu sinto que também com isso o vínculo se renova, né? Se do vínculo vem algo novo, isso não é só do primeiro encontro, né? Isso acho que do curso mesmo, dessa dinâmica que a gente está descrevendo aqui, e isso também permite que a gente possa ser quem a gente é com essas pessoas em diferentes momentos e estágios da vida, porque a gente vai se transformando e aquilo que a gente vai, então, oferecendo e encontrando no outro também é novo.
Então, um vínculo saudável precisa dessa possibilidade de trazer o que está vivo, uma vez que ele é dinâmico, uma vez que ele tem esse curso, ele precisa ocupar os espaços e ceder também, né? Assim, espaço para que uma nova pessoa que está ali diante de você, que você ama, possa trazer alguma coisa que está surgindo naquele momento. Então, isso me faz pensar que muitas vezes vínculos acabam, ou conexões acabam, ou relações acabam, porque o outro está preso na versão antiga de quem ele se vinculou lá em cima no V, mas não aguentou esse dinamismo da relação porque não conseguiu permitir a transformação do outro. O que eu gostava de você era lá atrás, quando a gente deu match só, mas não vem me contar dos seus problemas, não vem me contar das suas aflições, das suas angústias. Não quero ver suas sombras. Não quero ver suas sombras e muito menos conviver com elas. Porque uma coisa é ver, outra coisa é ter que conviver com as sombras do outro, né? E aí eu acho que muitas vezes as relações terminam porque esse espaço para acompanhar a transformação do outro não é dado. E você está preso numa versão antiga dessa pessoa, né? E se prende também na sua antiga versão, na relação com aquela pessoa, porque também é desafiador você entender que talvez você seja a pessoa que se transformou e a pessoa que está do seu lado não. Ficou para trás, entre aspas, né? Assim, é uma coisa que não te acompanhou e também não te deu espaço. Ou não acompanhou a própria a vida dela ali, no momento em que ela foi se desenvolvendo, dependendo de como o vínculo é realizado, assim, ele é feito, se existe saúde, né, emocional para esse vínculo, a gente vai se transformar e a gente vai manter aquela essência genuína que conecta a gente. Mas muitas vezes alguns vínculos acontecem também com versões nossas que estão profundamente adoecidas. Ou desatualizadas. E aí, quando a gente cura essa versão ou atualiza essa versão, o que nos conectava ao outro deixa de fazer sentido. E aí sim essas relações também deixam de ter espaço. Né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante, porque o vínculo ele é o encontro, todo encontro é novo e todo encontro termina ali. Então, eu não sei se todo encontro é novo. Porque eu acho que o encontro é novo quando você permite que ele seja novo. E para permitir que ele seja novo, acho que a presença é algo absolutamente fundamental. Porque a gente está aqui num encontro. Se eu estou conectada com a minha versão antiga, ou que já sabe aquilo que vai falar e não estou ouvindo vocês, e estou ali só pensando no que eu preciso dizer, esse encontro não vai me trazer nada novo. Porque na real eu não estou no encontro. Eu não estou vinculada. Eu estou naquilo que eu preciso falar, né? Talvez eu esteja até presa. O pior é isso, porque daí eu não estou vinculada, eu estou presa, eu estou aprisionada. Sim. E aí, o que eu preciso é, de fato, tirar as amarras. E a presença é esse lugar que tira muito as amarras, porque você esquece tudo que está te prendendo para você estar livre com as membranas da ameba que a gente falou outro dia, disponíveis para essa conexão. Então, se você está nesse lugar, eu acredito que todo encontro pode te trazer algo novo. Mas esse lugar é um lugar que a gente não está vivendo. Por isso a gente está em crise de conexão. E por que a gente não está vivendo, né? Acho que tem muitas razões para a gente não estar vivendo esse momento de presença, né? Acho que esse mundo que a gente está vivendo hoje com a hiperconectividade, a internet, as redes sociais e tudo mais, e essa busca maluca aí pela grana, pelo capitalismo, por ter, eu sou profissionalmente. Faço. Eu faço, exatamente, né? Que é aquilo que a Mari diz, a crise do fazer, né, Mari? E eu acho que é isso que vai me afastando desse estado de presença e vai me deixando realmente na hora de possíveis vínculos que poderiam ser potentes, maravilhosos, incríveis, a coisa vai ficando meio esquisita, né? Por isso que hoje em dia talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade de se conectar, né? Então, eu vejo essa dificuldade de conexão primeiro, pelo que você falou das distrações, né? Do excesso de estímulo. Por exemplo, se eu estou num lugar muito barulhento, dificilmente... É uma coisa bem básica, né? Dificilmente eu consigo escutar o meu próprio coração.
Então, a conexão básica com o nosso coração, com o nosso estado interno, ela se perde no meio de um monte de ruído. Se eu estou o tempo inteiro no computador, muito provavelmente eu esqueci de como está a minha postura. E depois eu chego à noite com uma super tensão na cervical, com dor nas costas e não sei por que aquilo aconteceu. Me desconectei de novo de mim. Se a gente está aqui, e isso é uma coisa que me incomoda às vezes aqui na gente, mas a gente faz, né? Porque a gente às vezes precisa consultar os posts. Nós três estamos com o celular em cima da mesa. Isso, segundo várias pesquisas, já demonstra que, teoricamente, se eu vejo você com o celular na mesa, eu já sei que você está menos prestando atenção em mim, porque o seu celular é um potencial distrator da sua presença em relação ao que está acontecendo aqui. A Cíntia já virou, vamos virar todo mundo. Mesmo de cabeça para baixo, acaba acontecendo a mesma coisa. Se precisar, eu... Tawane vai passar recolhendo. Deixa na... Mas aí vai aparecer mais ainda atrás de você ali. Aí vai chamar a atenção de todo mundo. É uma droga esse negócio. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem essa dificuldade de se vincular pelas distrações e pelo excesso de estímulo desse mundo hiperconectado. Mas eu acho que também o que você falou em relação ao capitalismo, ao consumismo, a essa necessidade de ter, traz um lugar hoje em que a gente olha muito para as nossas relações com o olhar do que aquelas relações podem me dar. Coisa do interesse, né? Do interesse e do utilitarismo do humano, que eu acho, assim, doloroso, para dizer o mínimo possível, assim. Que é aquela história, muitos filósofos já falaram, né? Não dá para a gente usar um ser humano como meio. No final das contas, o que a gente precisa ter é a relação humana como fim, como objetivo final da história. Então, alguém no seu caminho não é um meio para você conseguir algo. Alguém no seu caminho é uma relação no seu caminho. É um vínculo no seu caminho. Desse lugar em que muitas vezes o outro tem muito mais para ensinar para a gente do que a gente tem para o outro. E do que a gente teria para sugar daquela relação que talvez possa ser interessante, né? E não interesseira. E não interesseira. Pessoas interessantes são aquelas que são interessadas, não interesseiras, né? E eu acho que existe para a crise da conexão também uma coisa que está ressoando aqui agora, por exemplo, viva de tudo isso que vocês estão trazendo, é o quanto dá medo se conectar. O quanto a gente tem medo de se vincular. Porque isso pede uma entrega e um nível de confiança em você, antes de mais nada, mas também naquilo que você espera do outro. E o outro pode ou não ser capaz de te entregar aquilo, por várias razões. E vincular-se nesse lugar, assim, despretensioso, né? O vínculo é esse encontro. É essa troca, é a presença, aquilo que a gente significa umas para as outras e o que a gente está vivendo aqui juntas. Isso já é tanta coisa, isso já é tão rico. Outro dia escutei, né, uma pessoa perguntando, qual é o lugar mais rico do mundo? E aí vieram várias coisas, né? E uma das coisas que eu ouvi e que para mim faz sentido é que é o encontro. O encontro é o lugar mais rico. Porque é ali que você vai encontrar coisas que são únicas. Você não vai encontrar em cada um dos vínculos o que você tem ali, você não vai ter em outros. E isso é uma coisa que para mim fez muito sentido. Poderia falar o óbvio, né? Que o lugar mais rico do mundo é o aqui e o agora. Porque é o único lugar em que você pode trocar. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, que eu aprendi e gosto de compartilhar, que eu aprendi com um amigo meu, monge, que esse sim ama etimologia das palavras e me ensina muito. E ele, eu tinha algumas pessoas na vida me chamavam de preciosa. E eu contei isso para ele uma vez, e ele falou assim, sabe de onde vem a raiz da palavra preciosa em sânscrito? Vem de troca. O que é precioso é aquilo que você pode trocar. E eu acho isso de uma beleza tão pura, porque na real, se eu tenho algo, mas eu não posso compartilhar, que saco! Para que serve isso? Para que serve? Para onde eu vou levar? Para onde eu vou levar? O que eu vou fazer com aquilo? Aquilo vai perder valor para mim. E por isso que eu acho que você é tão preciosa pra gente, Mari. E eu vou falar agora, a gente tava falando, né, os momentos em que a gente mais tem troca ou menos tem troca, pelo tanto que a gente tá desconectado, né?
E aí me veio uma coisa que eu queria dividir com vocês, assim, principalmente para quem está ouvindo, assistindo a gente, vocês duas, talvez, para vocês talvez isso não seja novidade, mas que é assim, como a gente faz vínculos e se conecta de uma forma profunda e rápida até, por exemplo, com pessoas quando a gente divide uma experiência de um retiro ou de uma jornada de autoconhecimento, onde a gente para às vezes 3, 4 horas para fazer um exercício em grupo e uma roda de conversa, e o quanto a gente realmente, acho que por estar ali, né, porque a gente tem ali uma preparação, e a Mari vai explicar isso melhor pra gente, como que é feito ali, ela como uma facilitadora brilhante, mentora dessas ocasiões, isso nos leva para um estado de presença tamanho que é muito fácil eu criar vínculos ali, e dali saem pessoas que eu falo, gente, eu sinto amor por aquela pessoa, eu quero essa pessoa pro resto da minha vida, né? O nosso retiro, a gente foi fazer um retiro, o que eu participei, né, da SoulMe. Gente, eu conheci pessoas ali que eu quero levar para sempre. Infelizmente, cada uma mora num canto, a gente tem uma certa dificuldade geográfica, mas você fala, como é que em um fim de semana eu conheço uma pessoa... Mas eu acho que a gente carrega essas pessoas também dentro da gente. Uma coisa que, para mim, tem muita conexão com o vínculo, é essa capacidade que a gente tem de, apesar do encontro terminar, porque todo encontro termina, eu preciso ir embora, a pessoa tem a sua vida... a vida segue outros rumos e tem muitas pessoas que moram, habitam dentro da gente, passam a fazer parte da gente porque elas nos trouxeram às vezes um olhar tão generoso, tão gentil, ou de tanto acolhimento para a vulnerabilidade, que eu acho que nesses retiros fica muito evidente, que a gente carrega elas dentro. A gente fala, aquela pessoa olhou para mim e me mostrou, a partir daquele olhar cheio de luz, de beleza, uma parte minha que estava escondida, que eu não enxergava. E às vezes a parte que a pessoa ajuda a iluminar e a enxergar não é necessariamente algo bonito que a gente se orgulhe. É justamente aquilo que a gente se envergonha ou que a gente tem medo de trazer à tona porque sente medo de ser rejeitado, de não ser amado. Quando alguém te dá a chance de se integrar com tudo isso, o vínculo se forma nesse espaço de que o encontro pode até acabar, você pode nunca mais encontrar com aquela pessoa geograficamente ou não, mas a gente carrega na nossa referência, na nossa memória. E talvez reencontrar essas pessoas em outro momento, em outro espaço, até pudesse ser desafiador, assim, porque você tem a expectativa de reencontrar aquela sua versão que você descobriu naquele encontro, naquele momento. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, pensando várias coisas aqui com isso que vocês colocaram, vou dividir por partes. Primeiro que eu acho que me veio uma frase do Simon Sinek, que eu adoro, que ele falando sobre os filhos dele, e ele diz assim, eu não gosto dos meus filhos todos os dias, mas eu sei que eu os amo sempre. E eu acho que o vínculo é um pouco sobre isso. Então, quando a gente está numa jornada de autoconhecimento, num grupo ou num retiro, muitas vezes a gente vê, inclusive, comportamentos de outras pessoas que a gente não gosta. Mas a vulnerabilidade está tão exposta ali, e mais do que a vulnerabilidade, aquilo que nos conecta com o nosso humano, com a nossa humanidade, está tão exposto ali, que por mais que eu possa discordar e não gostar de alguma atitude sua, eu sou capaz de te amar. Porque a gente vai tirando as grades mesmo, que a gente vai ao longo da vida colocando sobre o nosso coração, eu diria, e também sobre todo o nosso sistema, mas prioritariamente sobre o nosso coração, e vai ficando mais fácil a gente se conectar de um lugar real, humano. Esse lugar humano, ele não se compara, esse lugar humano, ele não compete, esse lugar humano, ele não julga, esse lugar humano, ele é capaz de acolher o bonito, o feio, o vazio, o cheio, a luz, a sombra, enfim, a gente podia aqui falar de toda essa dualidade. A dualidade se esvai, e aí fica mais fácil se conectar. Agora, óbvio, a gente está também, quando está num ambiente de retiro ou de uma experiência num ambiente controlado,
O que a gente faz propositadamente é retirar a parte dos estímulos. Então, a gente proíbe o celular. Então, a gente fala que na hora do almoço ninguém vai falar. Então, a gente coloca todo mundo na mesma frequência a partir de uma música, de uma atividade. A gente faz com que propositadamente a pessoa se conecte com o interno dela, que ela comece a perceber o próprio coração, que ela comece a perceber algum músculo específico do corpo. Isso já vai deixando ela num estado mais sutil. Quando você retira o estímulo, você facilita a conexão. Os outros estímulos externos, né? E dá um estímulo específico. E mais do que isso conter o que pode vir, como facilitadora aí, né? Conter o que pode vir para que essas interferências, eu diria, do lado de fora não venham tanto para o campo que está sendo criado ali. Então, pouco me importa a sua história pregressa, e você estava me falando sobre isso antes da gente começar, que te trouxe até aqui. Me importa o aqui e agora, porque é aqui e agora que a gente pode se conectar. E isso tudo faz parte do trabalho do facilitador. Como é que você mantém tudo isso? Como é que você gera menos estímulos? Como é que você contém isso num lugar onde as pessoas podem até entrar em contato com o desconforto, mas depois elas vão te agradecer por ter entrado em contato com o desconforto. Sentir a resistência em se conectar faz parte do processo da formação do vínculo, né? Então, tudo isso eu acho que está muito presente assim, no trabalho do dia a dia. É um lugar desafiador, mas aí eu acho que quando a conexão é real, eu concordo com a Cíntia, a gente carrega aquela pessoa dentro da gente. Não necessariamente ela vai ser nossa amiga. Isso. Pro resto da vida, como a gente pode até sair de lá achando. Porque na hora em que a gente coloca ela na nossa vida, entre aspas, real, talvez ela não se encaixe. E aí tem uma série de questões que é a rotina, né? Mas o vínculo tá feito, a importância do encontro e o que você carrega e a pessoa possivelmente também, tá lá. E mais do que isso, eu acho que ela te ajudou a saber como você se vincula. Nesse lugar de te conectar com a sua própria humanidade, seja ela quem for. Sem precisar do vínculo da dependência, né, Mari? Porque eu acho que tem uma confusão quando a gente fala de vínculo, pelo menos eu sinto, assim, que tem uma coisa de, o que é que me vincula a alguém? A gente falou da questão dos interesses e aí a gente tá falando talvez de coisas que são bem pragmáticas mesmo. A pessoa tem uma informação que vai me beneficiar ou pode, enfim, trazer algo para minha vida concretamente que me interessa. Acho pouco para um vínculo, mas para algumas pessoas é no raso que elas conseguem entender que o encontro traz algo. Mas tem uma coisa assim que no vínculo de quem você carrega e do que fica para você, que eu não dependo mais daquela pessoa para saber que esse lugar aqui existe. E quando eu me aprisiono, e aí você falou dessa questão, né, tá um pouco confuso aqui porque eu estou elaborando e falando, mas do aprisionamento versus o vínculo. O aprisionamento eu acho que traz esse espaço dentro da gente de depender daquela pessoa ou daquela condição para se acessar, né? Então... Essa falta de espaço dentro da gente, né? Você falou de espaço, mas é a falta de espaço. É a falta desse espaço. Isso, exato. Então, eu acho que a gente pode falar, porque a gente está falando de vínculo de uma maneira quase que aleatória aqui, mas assim, de tipos de vínculo. Porque, assim, e acho que não é novidade para nenhuma de nós, com certeza não, mas vale sempre reforçar que o maior estudo feito sobre felicidade, que é um estudo da década de 70, feito em Harvard, que concluiu que de todos os fatores que acompanham pessoas, né, portanto, mais de, quase vai fazer o quê, 60 anos? Sei lá. Tem um outro estudo que também é de felicidade humana, que é de 1958. Será que é esse que eu tô falando, de Harvard? Pode ser, é aquele mais de felicidade humana em adultos? Bom, enfim, o estudo mais longo já feito pela Universidade de Harvard sobre felicidade concluiu que vínculos são o fator mais importante para uma pessoa ser feliz. Mais do que se alimentar direito, mais do que fazer atividade física. Mais do que ter dinheiro. Mais do que ter dinheiro. Isso não é muito o vínculo romântico, né, Mari? Ou feliz. Não. É o vínculo da São presença, relações, é a sustentação
Então, mas são relações que Saudáveis. passam pelo fundo do poço, que aguentam. Sim, que é o saudável. O saudável né? é isso, Que né? são dinâmicas. O saudável não é. Mas pare e pensa que Está nós tudo três bem. aqui agora. Então, mas sabe vai. uma coisa do saudável não é tá tudo bem? Basta a gente olhar os monitores cardíacos, né? Veja o que acontece quando acontece isso. Perfeito. O saudável, ele é essa variação, né? Pega lá o monitor cardíaco, ele tá o tempo inteiro. O saudável é a gente aprender a lidar com as variações e saber que tá Sem tudo luta bem. e fuga, né? E tá tudo bem. Assim, eu não preciso fugir, eu não preciso entrar em embate. Eu posso permanecer para ver o que acontece, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer ou eu não tenha a solução. Não, mas também vale fugir, lutar Sim, quando mas- você precisa, Sim, né? mas é que normalmente a gente fica na esquiva, né, da evitação, ou a gente vai para alguma coisa que incomoda para se posicionar contra. E tem uma terceira via, que eu acho que o vínculo saudável possibilita, que é a da permanência. E se a gente fizer aqui um exercício rápido de pôr a mão no coração e pensar em alguém que você se sente profundamente vinculado, provavelmente as experiências que vão vir para você na memória não são necessariamente de conquistas, mas talvez aquele momento de perda, de dor, do choro sofrido, da mão dada, do silêncio, quando não tem nada que possa ser dito e a pessoa consegue entender isso e sustentar o silêncio. Eu acho que uma coisa bonita dos vínculos é essa capacidade que o vínculo traz da gente conseguir ouvir sem a pretensão de que a gente possa resolver aquela dor, mas mesmo assim não desistir de estar ali, porque é muito difícil para a gente ficar do lado de alguém que a gente ama, porque que está sofrendo, e a gente vai sofrer junto. A gente foi, sei lá, preparado para isso. A gente tem lá o neurônio espelho que fala que você vai ser contaminado com aquela emoção, a menos que você tenha um sentimento de autocompaixão e não se cobre resolver a dor de quem você ama. Porque a impotência faz a gente sair da presença e tornar aquele vínculo sofrido quando a pessoa precisa da gente ali só do lado, sem Tô muito mais pensando sobre coisa. essa palavra da autocompaixão. Se é um senso de autocompaixão que a gente precisa ter para ficar nesse lugar, ou tô pensando assim, não sei se é um senso de autocompaixão ou se é um limite bem dado, assim, sabe? É um contorno bem feito. Porque eu tenho muito esse lugar que a Cíntia tá falando, né? Aquela, sabe assim, essa mania de querer te ajudar ainda vai me machucar muito. Essa mania de querer te ajudar ainda vai me machucar muito. Eu tava até pensando nessa frase, assim, de até queria fazer um post sobre isso, que ainda não fiz, mas talvez vocês Vai vejam ficar incrível. em breve. Vamos cobrar. E eu Vamos não pedir. sei se é a autocompaixão que me leva para um lugar de não querer te ajudar. Porque eu vejo, não sei. Não é não querer, é entender que existe justamente esse limite. Então, mas eu não sei se é que faz isso. Por que você acha que é autocompaixão? Porque a autocompaixão me permite aceitar as minhas limitações, as minhas falhas, os meus erros e entender que o outro também vai falhar, vai errar e não vai ter respostas. A Mas autocompaixão... eu não vejo esse lugar do limite como uma falha. Não. Eu não sei se eu não consegui, acho que, concluir o raciocínio da autocompaixão. A autocompaixão, diferente da empatia, a empatia te coloca para sofrer junto, para entender o sofrimento, mas você tem que empatizar, ou seja, se a pessoa está sentindo uma emoção negativa, você vai para o lado da emoção, da tristeza, daquilo que ela está sentindo, você vai sentir junto. Né? Uma amiga vem e conta que sofreu violência doméstica, ela está com raiva, você fica com raiva junto. O que te ajuda a sair da empatia para a autocompaixão, para ficar ali ao invés de pilhando ela mais ainda e sofrendo junto ou se irritando junto porque não tem saída, é entender que nem sempre você vai resolver o problema para ela, não vai tirar ela daquele lugar, mas que estar ali é o suficiente. A autocompaixão é essa permissão para não resolver. E a autocompaixão nesse sentido de te tirar da dor que te leva para ser, às vezes, invasiva ou resolutiva, pelo menos nessa compreensão, pode ser uma questão semântica ou não, mas do que eu tenho da autocompaixão, se eu aceito isso em mim, eu consigo sustentar a dor do outro com... Eu não acho que seja uma questão semântica, eu acho que seja uma questão de personalidade mesmo, assim, tipo, eu conheço você, me conheço, porque eu acho que a autocompaixão, sim, ela tá muito conectada quando eu acho
que eu estou falhando de algum jeito. Então, eu preciso ter autocompaixão comigo mesma para que eu... É porque eu me cobro isso. Perdoe. Então, você se cobra isso. Eu tive um insight Peraí, ontem. calma, deixa eu acabar de falar. Né? Ela falou pra caramba. Hoje eu tô mediando esse negócio aqui, vocês me obedecem, hein? Porque eu acho que você se cobra isso. Muito. Então, você precisa da autocompaixão para resolver essa sua questão. Eu não me cobro isso tanto quanto você. Eu sinto que eu também tenho, às vezes, essa dificuldade. Eu já falei até aqui sobre isso, sobre essa sustentação no lugar de esse é seu, isso não é meu. Mas, para mim, é muito mais uma questão do meu espaço mesmo. E eu não acho que eu preciso de autocompaixão para isso, porque eu acho que delimitar o meu espaço é algo super positivo. Eu não me sinto errando quando eu coloco o meu espaço. Ao contrário, eu me sinto acertando muito quando eu consigo colocar o meu espaço. Então, para mim, não entra nessa questão da autocompaixão. Que lindo. É interessante. Que bom porque... que eu vou pra terapia hoje. Maravilhoso. Minha meta terapêutica. Maravilhoso. O assunto da sua terapia, isso é incrível. Um insight sobre isso, exatamente o que você está me dizendo, sobre a sua percepção sobre mim e como isso, para a gente, às vezes chega tão depois, né? A pessoa que tá... O vínculo faz isso, né? A pessoa te enxerga antes de você, às vezes, em alguns pontos. Isso é bom. Eu me dei conta que, por ser terapeuta e por estar fazendo isso há muitos anos, eu acabei trazendo algumas características da profissão para a vida. E... Gente, o marido da Cíntia tá no estúdio hoje, ele tá ouvindo isso, só um bastidor aqui. Ele tá até olhando aqui. Nosso fotógrafo, por isso que... Olha só... Marcelo Praz Fotos. Olha só os olhos dele de Tandera. Eu me desconcertei, porque eu tinha conseguido nesse instante. Você é da época, Marcelo, do Olhar de Tandera? Olhar de Tandera. Munha. Se for de Munha. E aí, essa minha essa capacidade... confusão entre profissional e pessoal, né? Eu acho que isso me trouxe uma capacidade que eu levei para a vida, que é de tentar permitir ou criar condições para que a pessoa que está diante de mim sempre fique confortável. Porque na terapia isso é uma condição básica. Não é. Não. As melhores terapias você fica muito desconfortável. Confortável para trazer o desconforto, sustentar esse espaço. Só quis brincar, porque eu acho que é fundamental. Ficar à vontade, né? Não, é fundamental a gente dizer isso, então, porque na verdade... Aliás, saiu um livro novo que eu preciso ler e preciso trazer para vocês. Os Problemas da Terapia Moderna. Já quero. Depois eu não sei se esse é o título, não anota, depois eu confirmo. Mas é do cara que escreveu... Nossa, olha o climatério. Tá vendo? O Nietzsche, como chama aquele livro do... eu sei, o Irving Yalom. É dele. Depois eu vou ler, vou contar pra vocês. Tá bom. E essa coisa de deixar a pessoa sempre confortável, na minha vida pessoal, me coloca desconfortável. Na minha vida profissional, muito pelo contrário. Eu fico muito tranquila quando eu consigo possibilitar esse espaço seguro ali, né? Mas na minha vida pessoal, às vezes, para deixar alguém confortável, eu me espremo. E eu cedo em coisas que esse limite me faria muito bem. Né? E aí falta para cá, para autoproteção, e falta para lá, onde eu talvez me torne invasiva. Marcelo não tá aqui, não foi até para lá. Mas essa coisa de fato, a gente se torna invasivo. Eu me torno invasiva por causa disso, dessa questão de... então, para mim, é importante a autocompaixão, para eu me permitir não sair sugerindo tudo ou falando tudo que me passa pela cabeça na vida pessoal, porque às vezes a amiga só quer reclamar, ela só tá afim de encontrar para bater papo, não quer uma consulta terapêutica. E aí em casa é a mesma coisa, e na vida é a mesma coisa, mas isso é ruim. Eu concordo, eu sinto isso também, né? Como médica, tantos anos aí de clínica e tal, e a gente tem isso, né? As pessoas vêm aqui esperando a resolução dos seus problemas, né? Eu preciso Você vira a chave, né? Eu preciso sim criar esse espaço onde a pessoa se sinta à vontade, de empatia, de acolhimento e tal, e tem problema, então eu tenho que criar uma relação, um vínculo importante, né, uma relação ali médico-paciente bem importante, que ela possa abrir lá questões que muitas vezes ela não abre, para me permitir atuar como profissional. Mas pessoalmente eu também sofro muito por isso, né? Porque acabo também me tornando uma pessoa sem entender esses limites e querendo resolver a vida de todo mundo. Isso eu tenho desenvolvido muito na terapia e cada vez mais... Claro que ainda estou muito em processo, mas cada vez mais tenho conseguido intervir menos
e deixar o teu sofrimento. Vem cá, se você é minha amiga, você não tá legal, chora aqui no meu ombro e tá tudo bem. Eu não tenho solução pro que você tá sentindo agora, sabe? É muito interessante isso que você está falando, porque trabalhando com saúde há tanto tempo e lendo várias pesquisas sobre a relação médico-paciente, tem uma pesquisa que é incrível, que diz que a média, não vale para você, tá? Mas que a média de tempo que o médico demora para interromper o paciente na hora em que ele está falando é de 11 segundos. Meu Deus. Eu sei. Essa pesquisa é assustadora. É assustadora. E é real. Né? E é real. Então, porque a gente sabe também de todo o outro lado, né? Das consultas de convênio mal pagas, da questão do sistema público de saúde, onde você tem que atender 62 pessoas em 30 minutos, enfim, consultas muito rápidas, em questões de poucos equipamentos para aquilo que precisa ser feito, pouco recurso, né? Pouca autonomia. Então, tem uma série de questões. Várias dessas pesquisas, né, sobre a falta de empatia dos médicos, sobre a dificuldade de conexão e também do outro lado, sobre a dificuldade dos pacientes de transformarem hábitos e de fato seguirem com o tratamento, me levaram muito para um lugar de pensar qual é o problema. E primeiro, eu vejo alguns problemas nessa relação, vários, né, mas alguns problemas nessa relação. Primeiro que uma relação de vínculo, para mim, ela não deveria ter categorias de pessoas. Quando eu me vinculo com alguém, eu não sei se essa pessoa ela é ajudante de pedreiro, eu não sei se essa pessoa é pipoqueira, eu não sei se ela é padeira, eu não sei se ela é médica, eu não sei se ela... Que é muitas vezes o que acontece num retiro. Eu não sei se ela é CEO de uma empresa, né? Eu não tô preocupada com isso. Todo mundo descalço, social, de camiseta, né? No retiro é maravilhoso por isso, por né? Isso, Você fala, né? você é o famoso quem mesmo? Exato, né? Não tem sobrenome. Então, o que acontece é, quando a gente já tem uma relação hierárquica, e normalmente a relação médico-paciente é uma relação hierárquica, há uma dificuldade de vínculo, porque o vínculo ele não acontece em distâncias, ele acontece na mesma altura, ele não acontece, né, entre uma escada de em cima e embaixo. E aí sempre me trouxe essa reflexão, que a cura acontece no vínculo. O único espaço possível onde a cura é o vínculo. É o entre. É o entre, a gente já falou Sim. aqui também que a magia acontece no entre, né? Sim. Que até aquela história da plataforma do Harry Potter, que ele tem que embarcar para Hogwarts e ele não vai nem na 9 nem na 10. Há interpretações que dizem que ele vai na 9,5, outros livros falam 9,3/4. Não sei se é o filme que fala 9,3/4, e ele dá de cara com a parede, mas ele atravessa porque ele acredita na magia. E a magia está no entre mesmo, né? Naquilo que pode surgir de diferente ali. Então, se eu me vinculo com você como sua paciente, a chance de eu seguir o tratamento que você está me mandando seguir é muito maior. Agora, se eu acho que você não olhou na minha cara na consulta, se você ficou me interrompendo de 2 em 2 minutos, eu não vou seguir o que você me falou para fazer. E aí eu vou desconectar do tratamento, que pode até ser o melhor para mim, né? E eu tenho tido, não vou confiar. Eu tenho tido hoje, imagino que a Cíntia muito, mas é que eu fico muito feliz porque como médica, na minha história, na minha trajetória, não é comum. Primeiro que não é comum na profissão e segundo que na minha história também isso começou a acontecer de um tempo para cá. De eu criar vínculos tão potentes com os meus pacientes, deles passarem a realmente exercitar e fazer as coisas que eu proponho e tal, a ponto de me mandar foto. Ontem, depois eu mostro para vocês, foto de assim, tô na academia, doutora, obrigada, maravilhosa essa tua consulta, olha eu aqui, ó, eu continuo fazendo tudo que você falou, olha, aí a pessoa mandou uma foto outro dia em posição de meditação, pediu para o marido tirar, no sítio, não sei aonde, assim, tô seguindo a lição de casa. Vou te perguntar, então, o que mudou em você? O prato de comida, com a comida mais balanceada, a pessoa me manda. E eu acho tão bonitinho isso, como se eu fosse a professora ali, entre aspas, né, tipo... Teoricamente nem seria papel do médico fazer isso, mas assim, compartilhando comigo, né? Porque já não é mais médico-paciente. Eu acho que é o que a Mari falou. São duas pessoas que estabeleceram duas pessoas, Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, então, mas o que mudou em você para essas pessoas começarem a fazer isso, você acha? Eu tirei muito, né? Eu tenho exatamente a noção de que foi quando eu me coloquei no mesmo patamar que elas.
Primeiro que eu não trabalho mais de avental. Segundo que, em geral, elas chegam, doutora, não sei o quê. Se eu posso, eu falo, por favor, não me chama de doutora, eu sou a Ana, a gente tá aqui. Então, eu tirei as formalidades todas. E eu falo muito de igual para igual com eles, assim, sabe, Mari? Eu exponho minhas fragilidades. Eu conto que muito do que eles estão passando eu também já passei. Que muitas das dificuldades que eles têm para fazer dieta eu também tenho. Que eu também faço terapia, que eu também tomo remédio, que tá tudo bem e que... Nossa, eu te admiro tanto, porque... Sim, eu também, eu sou uma pessoa e tal, e não sei o quê. Então, conforme a gente foi criando conexões reais, é isso. O vínculo foi se tornando real conforme eu fui pondo o pé no chão, sabe? Pondo o pezinho aqui, ó, no nosso tapete. E aí eu me tornei uma médica mais humana, mais real, né? Menos... E isso hoje me deixa tão à vontade. Era chato ter que ficar nesse papel da médica. Porque, né, a medicina já tem isso. Aí eu fiz ainda neurologia. E para ajudar ainda fiz... no Hospital das Clínicas da USP, meu Deus, o antro da sabedoria, né? Então, era muito ego. É difícil também viver com esses rótulos, né? Que as pessoas também começam a nos dar e a construir. Porque aí a pessoa que vai ao médico tem aquela expectativa, né? De encontrar, a gente já falou disso também, mas alguém que vai recomendar e que você vai seguir, que o seu papel é só obedecer. Não é, você precisa... de fato, né, compreender aquilo como um processo de vinculação com você mesmo. Aquela pessoa está ali para facilitar, com informações, com aquilo que ela tiver, o seu processo de conscientização da sua própria responsabilidade sobre o que você tem para fazer a respeito do que você está sentindo e vivendo. E aí, quanto maior o nível de hierarquia e distância, menor a chance da pessoa sair desse lugar pacífico, né? Assim, não é pacífico, é passivo, né? De ficar ali recebendo aquilo que o médico está orientando. Eu queria dizer uma coisa, eu tenho uma amiga que faz sessões de mentoria com a Mari, né? E ela... às vezes fala para mim, amiga, eu preciso te falar uma coisa. Tem muito terapeuta bom, mas sabe o que atrapalha? E que não tem na mentoria, que eu sinto que é muito diferente? A troca. Às vezes, eu já fiz anos de terapia, meu Deus, a pessoa não conseguia me enxergar, ou ela achava que ela tinha que ficar lá naquela neutralidade e não me dava um feedback, não me trazia uma história para pensar junto. E eu acho que isso é uma coisa importante que eu tenho vontade de dizer aqui para reforçar, que não é muito, assim, aliás, não é sobre o papel que a gente está ocupando, mas sobre quem a gente se permite ser com as pessoas e como isso toca a gente e nos transforma, né? E transforma de verdade. Eu realmente acredito que se você encontrar alguém que te dá um olhar gentil durante o dia, te dá um abraço generoso, o que você sente mudou teu dia. Uhum. E eu acho que o mundo está carente dessa coisa de por que eu não posso ser a pessoa que vai dar o olhar gentil, que vai dar o abraço carinhoso, que vai poder com uma coisa simples... que eu tiver para oferecer, o que eu tiver para oferecer, mas que for de verdade, melhorar o meu dia fazendo isso, sem dúvida, mas também o de alguém. E, eventualmente, estabelecendo ali um vínculo num momento em que você não esperava. E como isso é curativa, que a gente já falou aqui também, mas curador. Curador no sentido da dor que a gente tem ali, a gente está olhando para ela, nesse lugar do humano. Muitas das desconexões e dos vínculos não saudáveis vieram de relações hierárquicas. O pai e a mãe que coloca muita submissão, que dá muita ordem, o professor que é rígido, enfim. O marido e a esposa. Exato, aquela coisa de quem é que manda aqui. Meu Deus, como é que a gente se vincula de verdade numa relação em que alguém manda e o outro obedece ou fica sempre intermitente? Vincula, mas vai para a dependência, vai para um outro espaço interno ou falta dele, né? E o brasileiro tem muito aquela frase, né, que eu acho que é uma das piores frases da nossa cultura, que é aquela, você sabe com quem você está falando? Gente... Essa é uma frase que acaba qualquer possibilidade de vínculo, né? Ela deveria ser abolida
É uma loucura, qualquer né? tipo de repertório. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. E esse lugar, né, muito, falando um pouquinho até das relações de serviço, né, que eu acho que as relações de serviço, elas também são delicadas nesse sentido do vínculo, porque a gente confunde um pouco essa história dos vínculos. Um exemplo mais simples para mim disso, eu acho que é as relações que a gente tem com as nossas ajudantes em casa. De verdade, eu acho que muitas famílias têm um vínculo real com as pessoas que estão ali, né? E se você pensar nas crianças, mais ainda, porque elas não têm esse filtro social formado, ainda que depois, ao longo do tempo, elas vão começando a desenvolver. Mas, no final das contas, é uma relação de serviço, é uma relação remunerada. E a gente tende a fazer uma bagunça com tudo isso, que a gente depois, às vezes, não consegue se distanciar disso ou colocar os devidos limites, seja de um lado ou seja de outro. Porque sim, eu acho que muitas vezes a gente se vincula emocionalmente com essas pessoas, mas do outro lado a gente não sabe o que vem também, né? Essa pessoa se vinculou também se vinculou, do mesmo jeito, acho né? que muitas vezes sim. Mas isso acontece, nesse exemplo mais clássico, mas em muitas relações de trabalho, Sim. né? E que tem esse lugar da utilidade aí que eu falei, que a gente não pode usar o outro como humano, mas no dia não pode usar o outro para chegar a algum lugar, mas que muitas vezes ainda no nosso dia a dia, especialmente aqui no Brasil, a gente tem o outro sendo usado por nós. Que é um vínculo meio por interesse, entre aspas, né? Um interesse mútuo, uma coisa mas de explorar o recurso, né? Humano. Tá sendo remunerado, a gente entende que tem essa história toda, mas para mim é um lugar sobre o qual eu reflito e que não é um lugar de conforto, assim. Tem muitas questões, assim, com esse lugar. Como é que essa relação, ela é de verdade transparente, saudável, mesmo sendo uma relação remunerada, né? E vale também, eu acho que para questões de trabalho, mas eu acho que nos limites de uma empresa, isso fica um pouco mais definido mesmo. Dentro de casa, onde tudo é muito misturado e amontoado, eu acho que isso fica mais complexo. É mais complexo. A pessoa participa do lado de... A pessoa conhece a sua cozinha suja. É isso, quando tá bagunçado. Seu banheiro sujo, isso. Né? Na metáfora e no real. Exato. É verdade. A gente já tá caminhando pro finalzinho, sim, mas eu acho que você tinha um post que você trouxe, né? Que seria legal. Acho que eu posso ler só a frase que tá nele, eu nem senti falta. Então tá. É que ele tá brilhando ali pra mim, que eu achei ele bonito. Vou ler a frase. Perdoar quem errou por pouco e elogiar quem quase acertou. O primeiro impacto que essa frase gerou em mim foi de que essa é uma boa medida, se é que ela existe, mas é uma boa medida para você se conectar com a pessoa e não com o que ela tem a te oferecer necessariamente, ou com aquilo que ela pode satisfazer ou não as suas expectativas, te frustrar. Tá tudo bem, se ela tá no vínculo, ela tá na relação, ela tá tentando e ela tá se movimentando, para mim essa é uma boa medida de vínculo, né? Sem colocar o outro na obrigação de atender a sua expectativa, de não errar, de não falhar, ou de te entregar o que você espera. Mas é interessante, porque para mim essa frase me conecta com o contrário. Olha só. Ela me conecta com a expectativa. Porque assim, você perdoar só quem errou por pouco é fácil. Mas perdoa quem errou por muito. Também. Então, mas aí eu nem tinha pensado nisso, que eu pensei nesse lugar, assim. Não, e eu pensei na hora nisso. Falei, cara, mas o difícil é a gente perdoar quem errou muito. E quem errou de novo, quem pisou na bola 30 vezes, né? E tem coisa que, pra mim, o perdão é muito difícil mesmo. Porque pode ser que a gente não vá perdoar. E a gente vai deixar de amar alguém que a gente não perdoa? Ou a gente não ama? Eu não sei, eu sei que isso é coisa pra... A gente vai fazer, vamos fazer o próximo... Vamos fazer um próximo episódio de perdão, merece, né? Eu não tenho dificuldades com o perdão. Posso falar isso sobre... Já tive muitas relações em que o tempo do perdão foi estendido, assim. Eu precisei trabalhar muita coisa dentro de mim. Mas hoje em dia eu não acho que eu tenho uma questão, assim, dessa história que você falou, da dificuldade. Mas muita gente tem, né? Muita gente tem. E muita gente desvincula. E muita gente perde muito da vida
Sem e dúvida. muitas relações, e isso gera muito sofrimento, né, para quem não perdoa, enfim. Então acho que tem muita coisa pra gente falar. Mas só pra gente vincular o perdão no vínculo, é que eu acho que a dificuldade de perdoar te traz um vínculo negativo, um vínculo tóxico. E, na verdade, essa toxina, ela entra em você e não necessariamente no outro. Porque você é que guarda o ruim dentro de você, o que te fez mal dentro de você quando você tem dificuldade de perdoar. Acho que, basicamente, é esse o pensamento. Mas eu entendi o que você quis dizer com esse do perdoar quem errou por pouco e elogiar quem quase acertou. Porque eu acho que entra nesse lugar... Do suficiente, talvez, para mim. Do suficiente? Do outro... A pessoa dá o que tem, o que ela pode. E reconhecer isso. Chega perto do microfone, senão ninguém vai te ouvir. O suficiente para mim nessa frase, porque me conecta nessa frase, porque as pessoas dão o que têm, o que elas podem. E eu acho que o olhar gentil para essa suficiência também nos conecta com... Eu não preciso ser perfeito para alguém me amar, para me vincular com alguém. Eu acho que tem mais perto ali da autocompaixão. E o perdão, quando a gente conversou depois sobre esse post, né, eu fiquei até em dúvida se eu traria ele ou não, porque eu justamente fiquei com a coisa do perdoar, porque eu também sinto que é um tema para se falar muito, mas que uma possível interpretação é da gente se colocar no direito do julgamento ou não. Não estou dizendo que eu não faça isso, né? Só estou dizendo que em algumas situações, o que prende a gente na dificuldade de perdoar é a dificuldade, talvez, de não julgar. Agora, deixa eu só fazer aqui uma tentativa de amarração. Porque pode ter gente perguntando assim, né? Tá, a gente tá falando de vínculo e tal, mas aonde que tudo isso acontece, né? Assim, do ponto de vista, sei lá, neurocientífico, né? E aí eu tava pesquisando aqui algum post, já que o nosso programa fala de posts, e eu trouxe um post que eu queria dar uma lidinha para vocês, porque eu acho que ele traz uma explicação. Deixa eu só achar ele aqui um segundinho. Ele é da psicoterapia, psico com PH. A afinidade do ponto de vista do cérebro está relacionada à forma como as pessoas percebem e respondem a estímulos sociais e emocionais que estão associados à conexão emocional, proximidade e vínculo com os outros. Quando experimentamos afinidade com alguém, nosso cérebro ativa áreas associadas à empatia, reconhecimento facial, processamento emocional e cognitivo. E sistemas de recompensa, né? Explicando aí por que você bateu o olho e fala, nossa, deu match. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Estudos mostram que a liberação de neurotransmissores como dopamina e ocitocina desempenham um papel fundamental na formação e manutenção de laços afetivos e sociais. Além disso, regiões do cérebro como córtex pré-frontal medial, córtex cingulado anterior e sistema límbico estão envolvidos na avaliação e processamento de informações sociais, o que pode influenciar a percepção de afinidade com os outros. Em resumo, a afinidade é um fenômeno complexo que envolve uma interação entre processos cognitivos, emocionais e neurais, e é fundamental para a formação de relacionamentos significativos e saudáveis. Eu gostei muito desse texto porque, para mim, ele toca nessa palavra. A afinidade é um fenômeno complexo. E a gente está com muita dificuldade do complexo. A gente quer tudo muito facilitado, porque não é o simples o problema. O simples, ele pode ser muito complexo também, inclusive, né? O fácil não é complexo, mas a gente quer muita facilidade hoje em dia. E definitivamente o vínculo não é fácil. Ele não está nesse lugar do que a gente consegue rápido, daquilo que não vai trazer tremores, terremotos e outras explosões quase que atômicas para a nossa vida. Ele vai balançar as nossas estruturas. Eu acho que o vínculo real balança as nossas estruturas. Basta a gente, vai entrar depois nesse tema mais para frente, aí em maio, né? Mas basta saber qual é a nossa maior descarga de ocitocina na vida, de dopamina, nós mulheres, quando a gente pare, quando a gente amamenta, quando a gente tá lá gestando, né? E depois nesses primeiros meses do cuidado. Isso explica muito sobre o vínculo, né? Que é um baita de um tremor e de uma avalanche na nossa vida quando você tem de verdade um filho, né?
E eu fiquei com essa questão na cabeça, eu sei que o nosso tempo tá acabando, mas vocês tinham uma música para trazer, né, que vocês querem trazer. Eu quero trazer uma música também que tá em espanhol, mas depois eu posso... vou falar, vocês querem trazer a de vocês antes? Pode ser, ela tá aqui na mão. A Cíntia estava cantarolando. A Cíntia vai cantar. Ela estava cantarolando. Hoje, minha gente, prepara que a Cíntia vai cantar. Não pode colocar, porque a gente vai ter que pagar direitos autorais. Então a gente vai cantar junto. Vai cantar. Então bom, corta. Vou colocar a letra aqui pra gente, ó. Eu sei essa de cabeça. Eu sei mais ou menos, eu não quero errar. Então vai. Eu já disse que o meu... Quem faz aula de canto aqui é a Mari. Eu só canto no meu canto, Se precisar, eu danço. 3, 2, 1. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos meus é luz dos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais laraiar. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, que já se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Ai, que lindo! Gente, eu amo tanto essa parte, música. Quando a luz Vocês desculpem, vocês não vão deixar de ouvir a gente. É verdade. A gente promete. Olha a cara. A gente promete que a gente nunca mais canta se vocês continuarem assistindo Eu a não tava gente. lendo a letra, só fiquei no lalalaiá. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, o frio que dá. Gente, é maravilhoso. Essa luz, olha eu aqui, essa música é divina e me tocou profundamente porque eu cantava para as minhas filhas, já contei para vocês o meu desejo de maternar, aquela loucura que foi engravidar e ver aqueles 2 bebês. E eu cantava muito para elas quando elas eram bebês e elas ficavam num sorrisão e tal. E na festinha de 1 ano, que foi a única festa que eu elas fiz. Sabiam, né? E na única festa que eu fiz em buffet, aquela coisa arada toda, chamei a Minnie, o Mickey, o Pateta, todo mundo, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. A gente tocou muito essa música na entrada delas e tal. E essa música é uma música que representa muito para mim. E música vincula, né? Opa. Música vincula muito. Eu vou ler um pedacinho, daqui eu queria ler, só pra não ficar com aquela sensação de que eu não trouxe aquilo que eu queria ter trazido. Tá. Canta. É uma música em espanhol, chama Desaprender, do Adrián Barra. E aí ele fala assim, até porque tem uma parte em português que não fica tão bom quanto o que é em espanhol, né? Porque tem todas as Nós já passamos a nossa vergonha no crédito, agora você tem que falar. E tal. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar del agua el bote para que salga el fuego, han cambiado y el viento sopla de otro lado. Não vou mais cantar. Que lindo! E uno cresce. Agora eu fiquei com vergonha, gente. Mas eu vou ler. Y uno crece, o eso intenta, el que nos busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida de su niño es el que tiene el poder. E aí depois ele continua, basicamente ele está dizendo aqui, né, desaprender aquilo que a gente aprendeu, para poder passear e sair do bote para que a gente não afunde na água. As leis mudaram, tudo está diferente, o vento sopra para o outro lado, uma pessoa cresce, isso que é o intento maior. O que nos busca não se move, mas a gente tem que se mover para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Não é uma questão de tempo, é uma questão de E quem cuida da sua criança interior é aquele que tem o poder. E a gente pode falar, quando ele fala do quem cuida do seu ninho é o que tem o poder, também pode ser do ninho. Eu pensei nessa frase até no português, porque quem cuida do ninho nesse lugar de cuidar dos próprios vínculos, eu acho que é o que tem o poder. E o vínculo traz esse lugar de que eu acho que a gente precisa aprender e tá disposto para isso a desaprender, porque a gente só aprende quando a gente sabe que a gente não sabe. Por isso que vínculo é dinâmico, como o post da nossa maravilhosa Mariana Ferrão. E sempre traz inovação. Uau!
Hoje foi, hein? Tiro, porrada e bomba para todos os lados. Teve até cantoria. A gente não nos abandone só porque a gente cantou, desafinou. Prometo que a gente vai dar uma treinada e que a gente nunca mais canta até estar muito bem afinadas. Na próxima a gente lê, pra não passar esse carão, amiga. Eu não achei carão nenhum, achei maravilhoso. Eu passei carão sozinha aqui. Ai, gente, mas obrigada por vocês terem ficado com a gente. A gente espera ter contribuído aí pra reflexão, né? Que vocês também tenham curtido. Deixa aqui os comentários, compartilha esse episódio, se inscreve no nosso canal, manda posts pra gente. Manda direct também, compartilhando. A gente compartilha aqui no nosso grupo interno os directs que vocês têm enviado. Isso é muito legal. Isso muito serve para que a gente também pense, né, naquilo que vocês querem ouvir, até porque isso aqui só existe, tudo isso aqui só existe porque vocês estão aí e querem realmente aprender e trocar e refletir, pirar com a gente, assim como a gente pira aqui, até cantando e passando essa vergonha no crédito. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Desaprender lo que creo haber aprendido.